Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Késia. Levei um susto quando eu vi aquela foto ali. A gente se vê grande assim, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada a todos os envolvidos, né? A gente sabe como é trabalhoso, mas eu estou muito animada para compartilhar um pouquinho sobre beleza e como a gente pode encontrar beleza não só na arte, mas na moda também. E é muito interessante quando a gente escuta um artista falando sobre a beleza, né? Porque tudo que o Fox acabou trazendo aqui para a gente foi muito essa narrativa de como a beleza se revela nas artes dele e como ele tem essa experiência de sentir a beleza sendo absorvida pelas pessoas, né? E eu vou tentar responder 3 perguntas nessa tarde. E a primeira delas é o que é a beleza? A gente fala muito sobre beleza e às vezes a gente reduz beleza a algo que ela é também, mas não é só aquilo. Como que a gente tem a beleza na arte e como que a gente tem a beleza também na moda? E para a gente falar um pouquinho sobre beleza, eu queria começar falando um pouquinho sobre uma coisa que acontece no nosso meio, e é uma visão dualista que acabou entrando na igreja, e hoje a gente lida com isso, e isso influencia, impacta totalmente a nossa visão sobre beleza, sobre arte, sobre moda, né? E o que é essa visão dualista? A visão dualista vai dizer para a gente que existe uma separação entre o sagrado e o profano. Existe uma separação entre a essência e a aparência, né? E a gente, ao longo da história da Igreja Ocidental, percebe que isso aconteceu muito, né? Então, durante muito tempo, e ainda isso ocorre, né? Talvez não na nossa bolha de convívio, existe esse pensamento de que algumas coisas são mais sagradas e outras coisas não são tão sagradas assim, né? E o Schaeffer vai falar que são assuntos que pertencem ao andar de cima e existem alguns assuntos que pertencem ao andar de baixo, quando, na verdade, isso é uma mentira. Tudo pertence, né, a um andar só e a uma pessoa só, e tudo glorifica o Senhor. E na arte, na beleza, na moda, eu vejo que isso é onde a gente tem mais ênfase, é onde a gente sente muito mais, né, essa dualidade. E o Frame também vai falar um pouco sobre isso, que para mim faz muito sentido. Eu nasci num lar pentecostal, meu pai é pastor da Assembleia de Deus, e os pentecostais eles têm uma cultura peculiar, né? Eles têm um ethos mesmo, né? Existem coisas que estão além do próprio, que não são uma liturgia, né? Eles possuem algumas características e existem ambientes, e eu acho que para o pentecostal tem muito isso, de sentir o Espírito Santo, sentir a presença do Senhor um pouco mais densa, e isso de fato acontece. Só que esse pensamento muitas vezes leva as pessoas a acharem que aonde eu não tenho esse sentimento, Deus não está ali, ou a gente não está tendo a representatividade dele, né? Quando, na verdade, isso também é uma mentira. A gente, na verdade, tem o Senhor em todo o ambiente. Existem, sim, ambientes em que a gente sente a presença do Senhor mais palpável, mas as outras coisas não se tornam profanas por isso, né? E o Rockmark vai falar, já lá em 1977, né, que o significado da vida cristã foi rebaixado apenas à vida devocional. Extensas áreas das realidades humanas, como a filosofia, a ciência, as artes, a economia e a política, foram entregues ao mundo, já que os cristãos se concentraram principalmente em atividades piedosas. Então, ele está falando um pouquinho, um resumo do que o dualismo acabou fazendo no meio da igreja e muitas vezes ainda faz no nosso meio, com esse pensamento de que existe o sagrado e o profano, e que as coisas da igreja são mais santas e mais sagradas, e as outras não são tão importantes assim, né? Eu vivi muito isso na época em que eu me formei, porque meu pai era uma pessoa nesse contexto pentecostal, e eu também convivi muito nesse contexto. E quando eu falava que eu fiz faculdade de moda, as pessoas, nossa, e o teu pai deixou, né? Como se existisse, de fato, essa separação do sagrado e do profano. Fazer moda acho que não é muito santo, assim, né? Sabe, uma administração, uma medicina, né? E a gente vai tendo esse pensamento, né, que o pastor está lá na África. Não, ele desenvolve um trabalho que é muito relevante, né? Eu só faço minha faculdade, eu só trabalho no dia a dia. E isso é tudo uma mentira do dualismo. Tem um livro chamado A Liturgia do Ordinário, que ele vai falar muito sobre isso, né? Que tudo, o nosso ordinário, tudo que a gente faz glorifica o Senhor, né? Que Paulo já falava, né? Quer comais, quer bebais,
façam tudo para a glória do Senhor, porque não existe essa divisão, né? Deus é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, que é o soberano de todos, não possa gritar, é meu. Essa é um belo resumo do Kuyper para nos dizer e tirar essa mistificação do dualismo no nosso meio. E a gente ter esse entendimento de que a nossa vida como um todo é uma adoração ao Senhor. Então, tudo que a gente faz é adoração ao Senhor. E a gente acabou de ver o Fox, né, relatando muito disso, essa verdade. E a Bíblia é recheada de referências, a Bíblia fala sobre isso para a gente. Então, antes da gente contextualizar o que é beleza, eu queria dar essa introdução sobre o dualismo, que é um pensamento que a gente precisa lutar contra, que não é cristão, que não é verdadeiro, que não é bíblico. E a gente teve muito dessa influência do dualismo, que gerou também um entendimento do que é beleza. E reduz o que é beleza, na verdade, né? Então, eu quero começar falando, antes da gente entender o que é beleza, o que não é beleza. E vou falar em 3 pontos rapidamente, para a gente não explanar tanto, porque beleza é um elemento muito amplo para se abordar. Mas uma das coisas que a gente acaba reduzindo e que não é beleza, não é só características visuais. Muitas vezes a gente tem essa coisa, né, de que a beleza são atributos que a gente só vê. Um exemplo, como o próprio Fox falou, né, do próprio olfato, né? Por exemplo, quando a gente escuta uma música também, isso também revela beleza. A gente não vai reduzir beleza só a atributos visuais, né? O gosto pessoal também não é algo que deveria nos dizer o que é beleza, porque aí a gente acaba entrando no campo do relativismo. Então, isso é belo para mim e qualquer coisa pode ser bela, é onde o urinol vira obra de arte, porque a pessoa acha que aquilo é belo e aquilo tem que ser belo para todos. Isso não é beleza. Beleza precisa corresponder a um conjunto de atributos. E quando a gente coloca a beleza para ser discutida e ser avaliada, a gente sim vai poder questionar essa beleza e a gente não vai colocar a beleza num lugar onde eu posso relativizar e desconectar ela dessa ligação e dessa identificação com o divino, que é o que a gente tem muito movimento do modernismo fazendo, né? Tirar essa identificação com o divino, dessa coisa que é superior e que de fato é, né? E outra coisa que não é beleza é a futilidade. Então, muito desse dualismo também, né? O exterior não é tão importante assim, o interior é que tem mais essa importância, né? Tudo, de novo, nós somos seres integrais. Tudo está revelando beleza e tudo é sagrado para o Senhor, né? Então, o que é beleza? Vamos partir do dicionário, uma coisa bem simples, bem lógica, mas que traz muito o verdadeiro significado para a gente entender. Que a beleza é uma qualidade, ela é uma propriedade, um caráter ou uma virtude do que é belo. Ou um caráter, uma virtude do que é belo. Então, de novo, não é só um atributo visual. Tem a ver com caráter, tem a ver com algo mais elevado. O caráter do ser ou da coisa que desperta simetria, admiração ou prazer através dos sentidos, que foi o que a gente também já falou aqui, o Fox também falou, né? Não é só sobre o visual. A qualidade do ser ou da coisa que subsiste, a admiração e o sentimento da adesão pelo seu valor moral ou intelectual. Então, beleza está além dos atributos visuais. E beleza, eu queria destacar aqui, que é o ponto que eu vou falar um pouquinho, vou trazer um exemplo no final para a gente ver na prática. Beleza tem muito a ver com simetria, beleza tem a ver com harmonia. E é por isso que, quando a gente deixa a beleza subjetiva, a gente não questiona isso e a gente não chega nesses atributos que nos levam a entender que são atributos do próprio Deus, e Deus se revela a partir da beleza, né? E quando o salmista fala lá em Salmos 27:4, né, que a única coisa que ele queria pedir ao Senhor era estar na presença dele, na casa dele, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, se eu deixo isso relativizado, eu não chego nessa verdade que é, né? Contemplar a beleza do Senhor, que o Senhor é um Senhor belo, e Ele se revela através da beleza. Por isso que a beleza não precisa de uma justificativa. A beleza, por si só, tem o seu lugar, porque ela transmite os atributos do nosso Criador, né? E quando eu quero justificar a beleza, e muito disso também vem pela uma influência do modernismo e de onde tudo tem que ter uma funcionalidade. Então, muito dos designers, também a Bauhaus vem trabalhando muito isso, de que tudo tem que ter uma justificativa.
Nada mais pode ser belo por ser belo para a contemplação e para a gente ter essa conexão, né? E isso vai totalmente contra uma visão cristã, onde a gente, sim, vai ter beleza sem a justificativa. Na verdade, a justificativa é que a gente se conecta com o Criador e a gente anseia, nós ansiamos a eternidade para contemplar o Senhor eternamente, sem ter uma pausa. E a gente busca, de todas as formas, tentar contemplar beleza aqui na Terra, por enquanto, em fragmentos. Então, quando eu olho um pôr do sol, é um fragmento de beleza criado pelo Criador, em que eu tenho essa conexão, né? E isso tudo a gente vai experimentar em total deleite, em total perfeição na eternidade. Então, Deus é um Deus belo, Deus se importa com a beleza, Deus se revela a partir da beleza. Quando a gente olha a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a gente vê um Deus belo, os atributos do Senhor são belos, e quando a gente fala de beleza, de novo, lembrando da harmonia, Deus não é meio bom, meio amoroso e muito justo. Deus é infinitamente bom, Deus é infinitamente amor, Ele é infinitamente justo, e isso traz harmonia, traz uma ausência de conflito, traz um equilíbrio. Então, traz essa conexão de um Deus belo. Deus se revela na sua criação com a sua beleza, então a gente vê essa harmonia, né? A gente vê as criações do Senhor. Quando a gente olha para o mar, a gente tem esse êxtase, né, da beleza. E Deus, durante toda a Bíblia, deu muitas instruções para serem feitas coisas belas, né? Então, lá no antigo Israel, a gente tem Deus orientando sobre as vestes dos sacerdotes. Deus sempre está preocupado com isso, dando todas as orientações sobre o templo. Deus se importa com a beleza, Ele está na beleza, Ele é a própria beleza. Então, depois que a gente entender um pouco sobre beleza, eu queria falar um pouquinho mais sobre a harmonia, que é um dos atributos que a gente vai encontrar na beleza, né? Que é, então, trazer essa simetria, pensar nessa repetição. Então, sempre que eu falo em harmonia, eu penso nisso, a ausência de conflito, eu tenho harmonia. E aí eu vou contar uma historinha para trazer uma ilustração para a gente, para fazer esse casamento da moda com a arte, com a beleza e como que a gente pode encontrar, né? Alguém aqui já ouviu falar em análise de coloração pessoal? Mulherada, todo mundo, né? Ficou muito popular nos últimos tempos. E alguém sabe a origem da análise de coloração pessoal? Então, a origem da análise de coloração pessoal tem a ver com estudos da beleza, tem a ver com o belo. Lá em 1992, o professor Johannes Itten, da escola da Bauhaus, ele dava aula para uma escola de arte, e ele ensinava os seus alunos a pintar, e ele, observando os seus alunos a pintar, ele identificou que todas as pessoas que pintavam sempre com os seus próprios atributos, com as suas próprias características. Então, se eu tinha um cabelo preto, eu usava muito preto, eu usava muita cor do meu olho, eu sempre refletia na minha arte as minhas próprias características. Então, a partir daí, a gente vai ter, anos depois, uma estilista, na verdade, ela era uma figurinista de moda, que vai pegar essa teoria do Itten, onde a gente se identifica, e quando a gente não segue tendências exteriores, quando a gente não segue nenhum movimento, a gente tende a gostar do que nasceu com a gente, com o Criador fez com a gente, e vai usar isso na moda. Então, ela começava a pensar, bom, eu vou vestir uma atriz aqui para fazer esse filme, é uma cozinheira. Como é que eu vou montar o figurino dessa cozinheira? Ela ia lá e olhava para a pessoa e identificava quais eram as cores dessa pessoa e montava as roupas dessa pessoa dentro das cores que a própria pessoa tinha. E fazia essa repetição, trazendo harmonia. Então, aqui a gente vai ter tudo que a gente tem ali na teoria, né? A Deus se revelando na beleza, na nossa própria beleza. Nós somos uma expressão da beleza do Senhor. E a gente tem ausência de conflitos. O que é o problema é quando a gente quer repetir uma beleza que não é a nossa, e daí a gente fica conflitante, porque a gente quer ser belo como o outro, e cada um vai ter um tipo de beleza, sem fugir da sua harmonia. Então, aí a gente vai repetindo o que já nasceu com a gente tem um visual harmônico, e a gente reflete o próprio Criador, né? Então, a análise de coloração pessoal é esse estudo que vem das artes, que vem, na verdade, de analisar o belo, né? O belo da criação do próprio Deus, né? Onde eu olho para a pessoa e identifico o que nasceu com ela, o que tem de cor ali, o que tem de contraste, e que, quando eu repito, eu trago harmonia e trago, consequentemente, beleza.
Então, esse é o cerne do estudo da análise de coloração pessoal, que tem muito a ver com a arte, que tem muito a ver com a beleza, né? E eu trouxe um... Pode passar lá. Trouxe um case para a gente analisar, um exemplo. Pode passar mais um ali. Tem uma artista chamada Jane Keller, não sei se alguém conhece. Ela pinta paredes, ela tem livro de Bible Journal. Em 2001, eu fiz a análise de coloração pessoal da Jane. E eu sempre analisava a Jane, antes dela fazer a coloração comigo, e eu tentava identificar quais eram as características que ela usava nas artes dela, que eu via muito uma semelhança com a própria beleza dela. Então, esse aqui é um exemplo do primeiro livro que ela lançou. E aqui do lado eu coloquei algumas cores da cartela de cores dela, que são as cores que nasceram com ela. E olha como tem essa similaridade. A gente vê que tem essa mesma suavidade, a gente vê que são cores um pouquinho mais amareladas. E a gente percebe na prática que, de fato, quando o artista ele não segue influências externas, ele acaba replicando a harmonia da sua própria beleza. Então, ele replica a beleza que o próprio criador já trouxe para ele, né? E a Jane foi muito a teoria na prática e a confirmação de que realmente isso é verídico, né? E eu até trouxe depois uma foto dela para a gente analisar. Ali não dá para ver muito das cores, mas a gente sempre vai pensar sobre isso, então, sobre essa repetição para trazer a harmonia, né? Então, ela fica muito mais, ela olhando na pele, olhando no cabelo, olhando no olho dela em si, a gente vê cores um pouco mais amareladas, a gente vê um pouco mais de opacidade. E por isso que quando a gente olha uma pessoa que às vezes está harmônica, a gente chama, ai, que bonito, ai, gostei, ou ai, que feio. Porque ali deve existir algum conflito que leva a gente a achar feio, ou deve existir alguma harmonia que leva a gente a achar bonita. E a harmonia vem sempre a partir da repetição. E aí eu posso repetir N características, né? Eu posso repetir cor, eu posso repetir textura, eu posso repetir linha. Então, até mesmo quando a gente olha e fala, né, ai, está meio estranho, mas está bonito, é porque alguma coisa ali vai ter repetição e vai trazer harmonia de alguma forma, né? Aqui também tem uma segunda foto dela. O lado de lá, a gente vai ter as cores da cartela dela. Então, olha como gera uma harmonia. O que ela está com uma blusa da cor que também favoreceu, né? Mas a pele dela, o cabelo dela natural, o olho, tudo tem mais do pigmento amarelado, das cores mais quentes, que é o que é da beleza dela, o que nasceu com ela. E essas cores que são um pouco mais frias, ficam um pouco mais distantes e acabam causando esse conflito, né? Eu trouxe um pouquinho das artes dela. Então, toda a casa dela, todas as artes que ela acaba fazendo, agora ela fez reforma no apartamento dela, então ela usou muito realmente do gosto pessoal dela, que tem muito a ver com essa harmonia gerada a partir de olhar para você e gostar do que nasceu com você, sem influências externas, né? Que é muito o que o Item falava lá desde o começo. Quando a gente não segue influências externas, a gente gosta do que nasceu com a gente gosta do que o Criador fez, né? E a gente admira aquilo, e aquilo traz uma harmonia e traz a beleza em si. Corri aí, gente, para dar tempo, nem sei como é que está o tempo. E eu queria finalizar, não sei se tem perguntas, mas falando uma frase da Socorro Acioli, que ela fala: de tanto encher o meu coração com a beleza, eu esqueci de sofrer. Que, de fato, a gente tem o Senhor se revelando na beleza, a gente tem o divino se revelando na beleza, e quando a gente olha para a beleza, seja ela visível, seja ela de outras formas, seja Ele se revelando na palavra, a gente esquece de sofrer, a gente esquece das coisas terrenas e a gente se conecta com o Senhor, né? E era isso, gente. Som, teste. Demais, muito obrigada, Kézia. Temos perguntas, sim. Mandaram aqui algumas perguntas, vou escolher duas para você responder, tá? A primeira é: para você, qual a diferença entre seguir tendências de moda e expressar autenticidade espiritual através do estilo? Qual que é a diferença entre seguir tendência de moda... Quem é essa pessoa que eu quero dar parabéns por essa pergunta? Não colocou o nome. Muito bem elaborada. Bom, vamos começar pelo princípio de que todos somos influenciados. Sim, todos somos influenciados, ninguém sai sem nada por aí. E a gente sempre sofre influência do meio em que a gente está ou de coisas que a gente admira, né? Então,
Talvez não seja uma tendência do momento que está te influenciando, mas existe uma tendência que está te influenciando, né? Você achou aquilo bonito de alguma forma, você se conecta com a pessoa que usou aquilo, enfim, né? E eu acho que a gente sempre vai ser influenciado, e eu acho que a gente precisa prestar muita atenção, ainda mais quando a gente fala de moda, né? Quem que a gente está deixando influenciar a gente? Porque a gente está sendo influenciado. E existem muitas coisas que podem nos influenciar para representar realmente essa autenticidade que o Senhor nos chama a revelar, porque cada um vai ter uma beleza específica, uma beleza individual que revela o Senhor, né? Que revela essa beleza que Ele criou a gente para ser, né? Para ser. Então, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, o que nos influencia, porque alguma coisa nos influencia, e como eu posso me olhar bela sem me comparar com o padrão que, às vezes, o outro está tendo ou está usando e que talvez não é o meu. A partir do momento que a gente entende que beleza não é só o loiro do olho azul, beleza não é só o magro, existe beleza porque existe simetria em outras formas de se representar, a gente se aceita e a gente começa a achar bonito o que a gente é. E acaba essa coisa de ficar assim, se comparando e se diminuindo e querendo se colocar num outro lugar que não pertence a gente. Querendo caber, né, num lugar onde não pertence. Exato. Exatamente. Na verdade, tem mais uma pergunta para ti, e é uma dica que a gente queria ter. O que você faz para descansar? Eu fiquei pensando já antes naquela pergunta. Eu me forço a descansar. Normalmente, o domingo ou o sábado é o meu dia que eu tenho como dia do descanso. E eu tiro aquele dia, eu luto comigo mesmo, que é o dia que eu vou tirar para ler a palavra, é o dia que eu vou tirar para jejuar, é o dia que eu vou tirar para descansar no Senhor. E aí a gente tem que entender de novo o que é descanso, que descanso não é ficar no Netflix, não é ficar tendo preguiça, né? Então, o descanso é ter tempo de qualidade com um amigo. O descanso, para mim, é contemplar as coisas. O descanso, para mim, é contemplar a beleza do Senhor num café. Mas é sem me preocupar, sabe? É descansando mesmo. E o livro até da Tish Warren fala sobre isso na liturgia do ordinário, né? E toda noite eu penso sobre isso. Senhor, que bom que agora, enquanto eu vou descansar, o Senhor continua trabalhando. Então, sempre que eu vou ter esse tempo de descanso, e às vezes tem muita coisa para fazer, e eu falo, não, eu vou descansar. Descansa aí, corpo, descansa a cabeça. Eu penso nisso. Eu posso descansar porque o Senhor continua trabalhando e continua sendo bom. Eu não preciso ficar trabalhando no que Ele não me pediu. Hoje Ele não me pediu para descansar, para trabalhar. Então, é na força mesmo. Legal, Kézia, muito obrigada. Daqui a pouco você volta aqui com a gente.